Então, esteja orando, amém? Pastor Marcelo, sobe aqui, homem de Deus. Está encarregado de trazer o recado do Senhor aos nossos corações essa noite. Eu vi que a Laura se movimentou, então pelo jeito ele vai cantar também antes de pregar, né? Estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos pela vida do pastor Marcelo, esse instrumento do Senhor que o Senhor colocou em nossas vidas, na nossa igreja, e que tem sido muito útil para o reino, para o evangelho do Senhor. Eu sei que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele. Eu peço, meu Deus, usa com poder e autoridade, não apenas a sabedoria humana, mas a unção do poder, a unção e o poder do céu. Que a tua palavra venha, meu Deus amado, nos impactar, transformar nossas vidas, e que nós venhamos sair daqui mais fortes, meu Deus amado, do que entramos, para frutificar para o reino do Senhor. Que tudo que o diabo estiver armando para atrapalhar a ministração da palavra, ou atrapalhar essa palavra de frutificar em nosso coração, que caia por terra neste momento, e que o teu Espírito tenha liberdade. É o que eu te peço nesta hora e te agradeço, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória. Vou arrumar um tambor para você, viu, Chaves? Mas, irmãos, tudo bem? A gente vai acopiando, né? Não é? Deus seja louvado. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Fica de pé, você que pode. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. No capítulo de número 5. A verdade, está valendo a pena, né? Está valendo a pena servir a Deus, mesmo com as lutas, porque é uma mistura, né? A gente acha que, eu não sei quem inventou isso, né? Mas a gente liga sempre dificuldade com porque a gente é cristão. Na verdade, não é bem assim. Por sermos cristãos é que nós temos uma força maior para vencer a dificuldade que a vida oferece. Deus disse para Adão: por causa de você a terra será maldita. Então, a partir daquele momento, a terra se tornou maldita. A partir daquele momento, os espinhos, abrolhos, coisas que não foram projetadas na criação passaram a existir. Agora, a dificuldade, todo ser humano passa. Uns encontram a paz na cocaína, no álcool, nas drogas, na prostituição. Agora tem essa maldição de jogo, né? Joguinhos, sei. E as pessoas vão buscando essa paz momentânea, passageira. Mas o apóstolo São Paulo disse que, em Filipenses, que a paz de Deus, ela excede o entendimento. A capacidade humana de entender é impossível. Como compreender que 3 jovens dentro de uma fornalha, sendo coabitados por Nabucodonosor, dizendo: olha, se vocês se prostrarem, acabou o problema, é só se prostrar. E aqueles 3 jovens disseram: não, nós vamos pegar o caminho que agrada a Deus, e nem sempre o caminho que agrada a Deus é fácil. Nós vamos ver isso hoje, amém? Então tem um corinho, eu não sei, eu vou... Não é corinho não, é só para ver ela brava, viu? Era uma música assim, mas... essa paz que sinto em minha alma, não é porque tudo, e esse gozo que eu sinto em minha alma, é porque eu sirvo ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor,
não me guie por vista, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, não me guie por vista, alegre estou. É lindo isso, né, irmãos? Eu fico imaginando Paulo e Silas preso, meia-noite, um olhando para o outro e dizendo isso. Essa paz, Silas, que eu sinto em minha alma. E Silas responde para Paulo: não é porque tudo nos vai bem, esse gozo que sentimos em nossa alma só tem um motivo, é porque servimos ao Redentor. Aí eles diziam: não olhe circunstâncias, não, 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 olhe o seu amor. Não nos guiamos por vista, corpo machucado, ensanguentado, aprisionado injustamente. Mas eles diziam: não nos guie por vista, alegre estou. Às vezes a gente não entende muito, porque a enfermidade vem, problema vem, luta vem, as más notícias, né, pastor Valnei? O caos, tudo vem. Mas também aquele que há de vir, virá. Todas as dificuldades vêm, mas aquele que há de vir, Rafael, virá. E não tardará. Aí nós vamos ouvir claramente: as coisas velhas passaram, eis que tudo se fará novo. Portanto, não guia sua fé por vista, por aquilo que está ao teu redor, pelo diagnóstico médico, pela a conta bancária, pelo problema, o carro que quebrou, a má notícia, o problema no casamento. Não segui por isso. Paulo disse: não atentais para as coisas temporais, passageiras, mas devemos atentar para aquilo que é eterno. E o que é eterno virá e não tardará. Amém? Glória a Deus. Vamos ler o capítulo 5 de Lucas. Você pode ficar aí? Olha, você está vendo? A gente vai ficando. Eu estava olhando ali, não é por nada não reparo nas coisas não. Mas eu estava pensando: nossa, como o cabelo do Alex está branco, né? Agora ele está falando, está com dor no braço, né? Mas, então desce, tá bom? É assim mesmo, meu irmão. 40? 40, tá tudo certo. Daqui a pouco vem o óculos, é normal. O braço vai encurtando. Os 40 aí que diga, ó, estão tudo aí, ó. Embora tem gente com menos, né? Tá, a Bruninha tem bem menos de 40, né, Bruninha? É normal, é a fase da vida. Cabelo cai, né? Cai, tudo cai, tá tudo certo. Só que ele virá, irmãos, e não tardará. Capítulo 5 de Lucas. Você pode sentar, irmãos, por favor. Vamos ler sentado. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade que o pastor nos concede. E eu quero dar um tempo para essa mensagem. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Se os meninos me perguntassem durante o dia, como eles sempre fazem, eu não saberia o que dizer. Mas ouvindo a canção, depois de tudo que Deus falou conosco, vai valer a pena. Vamos lá. Capítulo 5, versículo 1 de Lucas. Eu vou pegar no celular aqui, porque a letra dessa Bíblia aqui é muito pequena. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. Aí você dá o nome que você quiser, depende do lado que você estiver do lago,
vai ser Mar da Galileia, Tiberíades, e tem Genezaré. Depende do lado que você tiver, vai ter um nome, mas é o mesmo local, mesmo lago. E viu estar ali 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe para que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas lançar a rede, porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhe a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase ia a pique. E vendo Simão, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderaram dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Deixa a Bíblia aberta aí ainda. Para mim, Marcelo, isso aqui não pode ser doutrina, viu, Rafão? Isso não pode ser doutrina. Segunda-feira as coisas no Masbra que treta, irmãos. Mas não é doutrina isso, mas para mim, meu ponto de vista, a igreja de Jesus Cristo, ela começa aqui, nesse texto que nós lemos. Para mim, a igreja não começa em Atos. Aqui, nesse momento, Jesus havia sido batizado, está nos 3 evangelhos, né? Mateus, Marcos e Lucas, só não está no de João. Os 3 evangelhos falam acerca disso, desse momento. Os 2 primeiros são bem objetivos, falam já de Jesus chamando eles e tudo mais. Mas Lucas, por ser um mais erudito, médico, mais eloquente, ele teve mais recurso para escrever acerca de tudo que estava acontecendo ali naquele momento. E o que estava acontecendo? Jesus, ele usa da estratégia para anunciar sua mensagem, usando a seu favor o mar. Então ele fica de costa para o mar e começa a falar à multidão, para que o vento levasse sua voz o mais longe possível, para que o máximo de pessoas o ouvisse. Começou a juntar muita gente, ao ponto de Jesus não ter mais como ficar na água. Imagina, você vai entrando no mar, está dando pé, mas chega um momento em que você não consegue mais se manter ali. Era isso que estava acontecendo, a multidão apertava ali. Então Jesus olha e vê 2 barcos, e pescadores ali, você percebe que o texto fala exatamente isso. Pescadores, homens, eles estavam lavando as redes, a noite inteira trabalhando, e aquela noite não foi boa para eles. Falando como um chefe de família, no caso daqueles homens, a noite não foi produtiva. A noite inteira lançaram a rede e não pescaram nada. E a preocupação de um chefe de família em chegar em casa? E o que vai explicar para a esposa? Vamos pensar nos dias de hoje, né? Você trabalha a semana inteira e o patrão te dá o cano, não te paga, desliga o celular, some. Sua mulher em casa esperando você chegar para ir ao mercado, porque as latas já estão fazendo barulho. E você não sabe o que fazer, porque você vai chegar em casa, que notícia você vai dar? A esposa pronta, os garotinhos prontos para ir no mercado, né? O que você vai falar? Não temos dinheiro. Mas você não trabalhou a semana inteira? Pois é, mas não recebi.
que a gente vai fazer? E eu acredito que isso passava pela cabeça de Pedro, dos outros pescadores. Trabalhou a noite toda e não teve recompensa. E então ali não era um dia bom, uma manhã boa para Pedro e seus companheiros. Não era uma manhã boa. E de repente chega Jesus, que até então não era Jesus para eles, não era o mestre para eles, se é que você me entende. Não era aquele homem ainda referência. Eles não estavam seguindo ainda Jesus. Eles chamaram Jesus de mestre, então por quê? Porque Jesus estava ensinando, e todos os que ensinavam eram mestres. Então Jesus vê que os barcos estão ali, e ele pede o barco de Simão, para servir de palco, altar, use o nome que você quiser, mas ele pede para que Simão empreste o barco, para que ele possa, com mais tranquilidade, anunciar a mensagem dele. E Simão então empresta. E Jesus então anuncia sua mensagem. Jesus anuncia a palavra de salvação. Jesus anuncia a esperança para aquelas pessoas. Jesus anuncia as boas novas para todos os que estavam ali. E o sermão de Jesus fez com que uma multidão fosse alcançada. E qual foi a plataforma que Jesus usou? O barquinho de Simão. Qual foi o primeiro altar? Por isso eu falo que a igreja para mim começou ali. Qual foi o primeiro altar? O barquinho de Simão. Perceba, para quem Jesus diz depois, lá na frente: tu és Pedro, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, eu te darei as chaves dos céus, e tudo que ligares na terra, será ligado no céu. Por que foi para Pedro que Jesus disse: tu me amas? 3 vezes, tu me amas? Tu me amas? Porque quando a gente fala de Pedro, a gente só fala das falhas de Pedro, né? Mas Pedro tem mais acerto do que falha. É isso que a gente deve exaltar na vida do nosso irmão. A qualidade dele, não os defeitos. Você quer ter um casamento bem sucedido? Exalte as qualidades do seu marido, as qualidades da sua mulher. Defeito dele, ele sabe que ele tem, ela sabe que ela tem. Foi para Pedro que Jesus disse: apacenta minhas ovelhas. E Jesus então termina a sua mensagem ali. Jesus termina de fazer o que tinha que fazer. E Jesus então diz àquele homem: volta ao mar. Volta ao mar. Pedro não entendeu muito, porque como pescador experiente que era, ele disse para Jesus: olha, Senhor, mestre, eu pesquei a noite inteira, o mar hoje não está legal, a lua, quem que é pescador aí? Tem pescador, o pessoal fala que a lua, é assim, a lua interfere, diz que dá mais peixe, menos peixe, dependendo da lua. Hein, Léo, você que tem cara de pescador, bom comedor de peixe, né? Então Pedro, talvez explicando: olha, o senhor não entende muito, mas a noite hoje, a lua, ela não estava legal, então não deu nada. E se não deu à noite, muito menos de dia. Sabe que eu vendo isso, eu aprendo eu me identifico com Pedro, é que a gente sempre quer dar o mapa do milagre para quem pode fazer o milagre. A gente sempre quer falar para Jesus a forma de fazer o milagre da nossa vida. Não, olha, não adianta, Senhor, o Senhor ir por esse lado aqui, porque minha mulher é turrona, meu marido é turrão, meu filho é turrão, não adianta, não, tem que ser. Não. Os caminhos, ou o caminho, quem conhece, é Ele.
Pedro quis explicar para o arquiteto de tudo isso, embora Pedro não conhecia, não sabia com quem estava falando, ele quis dizer, não dá, a gente está cansado, mal-humorado. Você fica bem-humorado sem dinheiro, irmão? Com a mulher dizendo, bem, precisa pagar a luz, é o segundo talão, bem, precisa, né, precisa ir no mercado, bem, precisa pagar isso, precisa pagar o carro, precisa pagar IPVA. Aí você olha para o bolso, não tem, você olha para o extrato, não tem, você fica bem-humorado. Pedro não estava legal, e nem os outros, não estava um ambiente, porque a prosperidade cria um ambiente assim muito alto astral, né, positivo. Quando tem fartura, é tudo festa, não é? Você vai ver daqui a pouco isso aí. Quando tem fartura, é tudo festa. Mas e quando a escassez vem? O sorriso nos lábios é mais difícil sair. Não é? O sono se torna mais curto, mais difícil. Entenda a situação de Pedro aqui. Você é perito naquilo que você faz. Um aqui corta cabelo, né? Estampa camisa. Você é perito naquilo que você faz. Você é especialista no lago, cuidar, sabe o peixe, o tipo de água, o pH, né? Você sabe tudo. Você olha e fala, essa água aqui não está legal. Isso aqui, esses bichos vão morrer. Você olha e você sabe, não, essa parede aqui precisa dar o tamanho de massa, porque, né? Você sabe, porque você é especialista. Aí chega alguém que nunca fez e quer dizer para você assim, não, estampa essa camisa desse jeito, faz esse lago desse jeito, pinta essa parede, mas já pegou no pincel? Não, nem sei o que é, mas faz desse jeito. Aí você pensa assim, mas como que ele pode me ensinar uma coisa que ele nunca fez? Era isso que passava pela cabeça de Pedro. Pedro aqui, pelo menos a tradição para nós, Pedro foi muito contido ali com as palavras para Jesus. Ele disse, mestre, eu pesquei a noite inteira, só tem sujeira na rede. Eu puxava a rede, só vinha sujeira, lodo, impureza. Não vinha peixe, não tem peixe. Mas eu vi o seu discurso, eu ouvi tudo que o Senhor ensinou aí, e a tua palavra mexeu comigo, e debaixo da tua palavra eu vou lançar as redes. Eu não vou pelos meus olhos, eu não vou agir pela minha experiência, eu não vou agir por aquilo que eu estou acostumado a fazer todo dia e durante anos. Eu vou pela tua palavra. Sabe, irmãos, isso nos ensina muitas coisas. Porque muitas vezes nós queremos ser autônomos, queremos ser donos da nossa vida e peritos em tudo que fazemos. E vem as coisas dão errado e a gente não entende muito. E olhamos para Deus como esperando uma fórmula mágica. E quando Ele fala pouco, e na maioria das vezes Deus fica silencioso. Silencioso. Pedro nos ensina que nós precisamos continuar lançando as nossas redes segundo a palavra de Deus. Segundo tudo aquilo que o Senhor, aqui por sua poderosa vontade, estabeleceu. Não é sobre a minha palavra, não é sobre a palavra do pastor, não é sobre a palavra do evangelista, do missionário, do reverendo, do apóstolo, não é sobre a palavra do adivinho, não é sobre a palavra do horóscopo, não é sobre a palavra de homem nenhum que você deve lançar a sua fé. É debaixo da palavra do Senhor, ainda que aos nossos olhos pareça loucura, ainda que aos nossos olhos pareça perda de tempo. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias.
Ele usa as coisas que não são para confundir. Deus não trabalha com obviedade, irmão. Pensa comigo, Moisés está lá diante do mar, mais de 2 milhões de pessoas atrás dele, responsabilidade dele, e o mar ali, o exército de Faraó vindo, e Moisés fala com Deus, e Deus fala: para de falar comigo, diga ao povo que marche. Mas marchar para onde? Marche, vai para frente. Vai para frente, tem um mar, toca nas águas. A obviedade era fazer o seguinte: Deus enviar a arca, falar: eu vou mandar uma arca aí, eu vou apoiar ela, vocês vão entrar e eu vou empurrar ela para o meio do mar, está tudo certo. Era o óbvio, para atravessar o oceano, um barco. Titanic afundou, né? Alguém assistiu já? Na época que foi lançado, foi construído o navio maior, um dos maiores do mundo. O construtor, o dono, sei lá quem, disse que nem Jesus afundava aquele troço. Para aquele tempo era gigantesco, era improvável mesmo. E não foi Jesus que afundou, ele permitiu um iceberg, a ponta dele, e afundou. Aí pensa comigo, um navio de pescador começa a atravessar o mar, com 13 homens dentro, um naviozinho de pescador, básico, sem motor, sem força, sem estrutura, o vento bate, as águas batem contra aquele barco, pequeno, e aquele barco suporta. Você sabe do que eu estou falando? O Titanic afunda, mas o barco em que Jesus está, querido, pode ser pequeno, frágil e simples, ele não afunda. E aquele barco é nossa vida, aquele barco simboliza a nossa história. Somos frágeis, pequenos, sem muita estrutura, sem muita capacidade, enfrentamos dificuldade. Nós vemos pessoas bilionárias dando tiro na cabeça, tomando veneno para acabar com a própria vida. E aí vem um pobrezinho, não sabe escrever direito, come arroz com ovo, feliz, sorrindo, sem o goleiro, sem o lateral, sem o zagueiro, mas feliz. Irmão Lira. Quem que era o irmão Lira, irmãos? Irmão Lira é quando eu era pastor. 2 homens lá em Reginópolis, 2 homens... Para mim, os 2 maiores homens de Deus que eu conheci. Exemplo. O Canelinha e o irmão Lira. O Canelinha, ele tinha 2 peças de roupa. E um chinelo havaiana com o grampo embaixo. A biblinha dele, a minha eu falo que é velha, né? A biblinha dele, irmão, pensa uma bíblia desaforada, toda cheia de orelha, rebelde. Vai errar tudo... Era a Bíblia do Canelinha. Eu falei: irmão, vou dar uma Bíblia. Não precisa, pastor, que eu não sei ler. Eu só trago a Bíblia para mostrar que sou crente. Debaixo de chuva, aquele senhor de 70 e tantos anos. Ele era meio curvadinho, fraquinho, miudinho, bem miudinho, parece que ia quebrar. Ele chegava na igreja. Eu chegava às 7 horas, que eu era crente. Chegava às 7 horas para ficar ali orando e tal. E aí o Canelinha chegava. Pastor, dá licença, olhava ali, ficava quietinho até começar o culto. Todo dia, todo culto, 3 cultos por semana, estava lá o Canelinha. E o irmão Lira, que morava num rancho a 12, 13 quilômetros da igreja. Reginópolis, quem conhece Reginópolis, tem o Rio Batalha, lá para frente, perto de Pongaí, dá uns 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros da igreja, e ele de bicicleta, um senhor de 70 anos, não enxergava direito, chegava aquele homem sorridente, paz, pastor, sempre trazendo uma mandioca, uma abóbora, e dobrava o joelho comigo, orava ali, até começar o culto. Às vezes estava chovendo, eu falava: eu vou levar vocês. O senhor está proibido de fazer isso. Se Deus mandou essa chuva para mim na hora de acabar o culto, é porque Ele quer me abençoar com essa chuva. Mas a pista é perigosa, irmão Lira. Não tem problema, pastor. Se Deus tiver que me levar na pista, Ele vai me levar. Foram 4, 5 anos assim.
E Deus levou ele na pista mesmo, morreu atropelado lá, depois de um culto. O Canelinha morava na favela que tinha na cidade. Disse: pastor, eu quero que a minha casa seja uma igreja. Então toda terça-feira a gente ia lá com a caixa de som na favela, eu com a Cris, pequenininha aí no colo. A gente ligava aquela caixa de som, começava a pregar, e aquelas pessoas famintas chegavam. Toda terça-feira era isso. E eu dizia para aqueles dois homens: vocês me inspiram. Tinham pessoas ricas na igreja, pessoas que doaram terreno para a igreja, pessoas que, sabe, faziam compra no supermercado para mim, de hoje era coisa de 3 mil reais por mês. Mas aqueles dois homens me inspiravam, porque era um barquinho frágil, mas nunca afundaram, porque Jesus sempre esteve dentro deles. O Titanic afundou, mas o barco que Jesus está, pode ser pequeno, frágil e vulnerável, não afunda. Não afunda. Jesus então convence Pedro, vai, e nós lemos, a pesca foi, a Bíblia diz, maravilhosa. Não coube no barco de Pedro, Pedro chama os amigos, enche os 2 barcos. E aí, Pedro foi abençoado? Não, porque a história começa agora. Pedro chega e reconhece quem era aquele homem que falava com eles. E se fosse nós, talvez iríamos pensar assim: bom, agora eu achei o mapa da mina, agora eu vou prosperar, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou enriquecer, agora eu vou realizar todos os meus sonhos, agora eu vou construir a casa que minha esposa deseja, agora eu vou comprar o carro que ela quer, agora eu vou fazer a viagem dos meus sonhos, porque agora os peixes não vai faltar no meu barco. Ledo engano, porque se você quer ganhar a sua vida, você tem que perder ela. Você quer que a sua vida seja encontrada por Jesus? Então a palavra, acho que em Isaías, lança o teu pão sobre as águas. Isso é uma profecia. Depois de muitos dias, o encontrará. Nós vamos encontrar com o Cordeiro. E enquanto esse encontro não vem, continue lançando o teu pão sobre as águas. Continue dependendo daquele que fez a promessa, que o Senhor seria o nosso pastor e nada nos faltaria, que Ele enviaria o pão nosso a cada dia. Não é o pão do crente, não, é o pão da humanidade, porque Jesus não sustenta só os crentes, Jesus sustenta os seres humanos. E aí, irmãos, eu caminho para o fim. Eu não sei até onde a gente leu, mas no versículo 10, vou pegar o 10 para ficar mais fácil de entender. De igual modo, também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão, Jesus disse isso: não temas, daqui para frente você será um mega empresário. Daqui para frente não temas, porque você terá seus sonhos todos realizados. Foi isso que Jesus prometeu? Não temas, de agora em diante, você não vai mais pegar peixe, você não vai lançar rede nas águas, você vai começar a pescar seres humanos. Você vai ser pescador de homens. Ou seja,
Jesus usa a nossa habilidade para ela ser um efeito, ou ter um efeito de salvação para o nosso irmão, para o nosso semelhante. Jesus disse: vocês vão continuar sendo pescadores, só que muda agora o material, a espécie, não vai ser mais, peixe é o que mesmo? Herbífero? Herbífero? Toda uma faculdade, herbífero, peixe não? Não? Vocês não serão mais pescadores de, vou ficar no peixe aqui. Vocês não serão mais pescadores de peixe. Vocês vão pescar seres humanos. Vocês vão usar a habilidade, a capacidade, a destreza, a habilidade que eu mesmo dei para pescar pessoas. É isso que Deus quer te usar, é nisso que Deus quer te usar, é nisso que Deus quer nos usar. É barbeiro, ou cabeleireira, ou pintor, ou estampador, Uber, ou professor, ou eletricista, seja você quem for, Deus quer te usar naquilo que você sabe fazer para pescar pessoas. E naquele momento, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e seguiram, e o seguiram. Eu não vou nem perguntar aqui, irmão, porque envergonha a gente, né? Eu faço a pergunta para mim, eu tenho vergonha de responder ela. Você entende o que eu quero perguntar aqui, né? Eles deixaram tudo e o seguiram. O que é tudo, irmão? Pedro era casado, né, Rafael? O que é tudo? Deixaram tudo. Deixaram tudo. A rotina daqueles homens foi completamente modificada. Quem sabe Pedro dormia de dia para pescar à noite. Agora vai, tudo mudou. Tudo mudou. E nós vamos fazer o quê? Vocês vão continuar pescando homens. Isso aqui aconteceu também com um homem chamado Mateus, Levi. Eu acho que está para baixo aí, um ou dois capítulos para baixo, está aí. Jesus, ele está caminhando com esses discípulos que ele já tinha chamado, e ele chega na banca assim, tinha um publicano cobrando impostos. Publicano era judeu que trabalhava para Roma. Ele era servidor público de Roma, e ele cobrava imposto. O judeu já não gostava deles. Você gosta do imposto que a gente paga aqui no país? Você dá risada? Não, né? Então, era isso a relação de Levi com os judeus. E para piorar, Levi era o cara que assim, era para cobrar 10, ele cobrava 15, 5 era dele, cobrava mais. Mesmo caso de Zaqueu. E aí chega Jesus na banca e olha para aquele homem e diz: vem e segue-me. Irmãos, eu fico imaginando o olhar de Jesus, irmão. Chega uma pessoa para você está lá dirigindo lá, chega uma pessoa, olha para os teus olhos e diz: ó, vem e segue-me. É muito louco isso, irmão. E mais louco ainda é o sujeito deixar tudo ali, levantar e seguir. Seguir para onde? Só segue. Foi isso que Abraão fez. Vou para onde? Só vai. Mas para onde eu vou? Se eu sair daqui, pisar aqui já é deserto. Então vai. Só anda. Só segue a minha voz. Só faz o que eu estou te falando. E esses homens fizeram isso. Mateus se levanta e começa a seguir. Eu acredito que, não estou querendo falar não, mas eu acredito que quando os que já tinham sido escolhidos vê Mateus seguindo, eu acho que o Pedro pagou muito imposto de pesca para ele, né? Tiago também. Eles estavam meio tretados, eu acho. Sei não. Mas aí, imagina assim,
Os discípulos falando, poxa, mas esse cara, né? Esse cara não é bem quisto, esse cara aí é malandrão, esse cara aí não é boa praça não, podia ser outro. E quem sabe Jesus ouvisse esse burburinho e perguntasse assim, pois é, quando você olha assim para ele, o que você vê? Ele desculpa senhor, mas ele é um cara mau caráter, ladrão, bandido, não presta, ninguém gosta dele, ninguém vai na igreja nossa, porque esse cara aqui cobrou imposto aqui de todo mundo. E quando você olha para ele, você vê o quê? Eu vejo esse cara. E aí Jesus responderia, eu vejo um apóstolo. Assim como eu olhei para vocês, e vejo vocês apóstolos. Quando Jesus olha para você, Ele não vê você como você se vê. Ele vê você pronto. E Deus nos apronta no caminho. Amém? Deus nos apronta no caminho. Deus vai nos preparando. E como que é isso? Não tem faculdade. Você vai aprender no caminho. Como que é o caminho? O caminho está o mestre. É só olhar para ele. Vamos copiar tudo que ele faz. Como que você é pastor da igreja aqui? Não sou pastor, nunca fui. Vai aprendendo no caminho. Vai aprendendo. Vai olhando para o mestre e vai aprendendo. Portanto, irmãos, terminando, Pedro teve o melhor dia da vida dele, o contrário do que ele pensava, porque o projeto dele era, como que eu vou falar para minha esposa que eu não tenho dinheiro? Não pesquei nada. Você já teve dinheiro bloqueado, assim, quando você foi usar o dinheiro, não passou o cartão? Eu estou perguntando porque eu já tive, umas 2 vezes. Fui lá para passar o cartão, comprei o negócio, não passa, não, peraí, está errado, passa de novo, não, peraí, está errado. Mas não, eu vi cedo, estava certinho, não, bloqueado. Aí da última vez, foi a mesma coisa, era Pix, fui fazer Pix, não dava, fui ver, conta zerada, mas não pode, tinha dinheiro. Aí eu ligo para um advogado aí, que Deus deu para nossa família. Falei, sei, acho que o Lula pegou meu dinheiro aqui, né? Tem dinheiro mais. Vê aí o que está acontecendo aí. Ele fuçou lá, viu as coisas dele, falou, bloqueio. E aí você conta com aquele dinheiro. Você faz projeto com aquele dinheiro. No fim de semana eu vou passear com esse dinheiro. Pedro fez projeto com aquela pescaria, irmãos. E agora, não tem nada para levar para casa. E eles deixam tudo, não sei como eles se resolvem, e seguem. E a história termina assim, irmãos. Ninguém perde, deixando tudo para seguir Jesus. Ninguém perde. Passado um tempo, se você puder abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo, puder pôr aqui também, Marcos 10, eu leio aqui, 29. Passado um período, eles estavam já caminhando para a crucificação, se assim posso dizer. E Pedro pergunta, volta um versículo antes. Pedro começou a dizer-lhe, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. 29. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filho, campos, por amor de mim e do evangelho. Peraí, você viu que muita coisa aqui, Jesus falou diretamente para Pedro, deixou tudo. Pedro indagou Jesus, e Jesus responde para ele, ninguém que tenha feito isso, que tenha renunciado tudo, que tenha aberto mão dos seus próprios sonhos para viver os meus sonhos, ninguém que tenha
abandonado sua vaidade para viver o meu propósito, ninguém, Pedro, ninguém vai ficar para trás. Aí no versículo seguinte, 30, que não receba 100 vezes tanto, já neste tempo, em casa, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Vamos pensar que essa vírgula aqui é um ponto. Jesus está dizendo, 100 vezes tanto, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, campos e filhos. Talvez você pense assim, então quer dizer que eu vou receber 100 vezes mais de tudo que eu já ofertei na igreja, de tudo que eu já devolvi de dízimo, de todas as doações que eu fiz, eu vou receber 100. Não é disso que Jesus está dizendo. Não é disso. Ele não está dizendo dessa prosperidade que a gente pensa. Sabe do que Jesus está dizendo? Por isso que eu não acredito em igreja virtual, irmãos. Não acredito. Para mim, é uma porta para o anticristo entrar. Eu não acredito em igreja virtual. Porque o que Jesus está dizendo aqui, é disso aqui. É disso aqui, ó. Ninguém que tenha deixado casa, pai, mãe, irmão, mães, tudo, não receba, ainda nesse tempo, 100 vezes mais, em quê? Em família. Olha do seu lado aí, ao irmão que Deus te deu, a irmã que Deus te deu. Essa pessoa, a casa dela é a tua casa, a comida dela é a tua comida, a água dela é a tua água. Nós nos chamamos de irmãos, não é por acaso, não é por um estilo de vida, é por uma promessa do Messias. Ninguém que tenha deixado tudo para me seguir, ficará sem receber, em casas, irmãos, irmãs, mãe, campos. Irmãos, quantas mães nós não temos? Eu me lembro de uma provação que eu passei, a maior da minha vida. Acho que a maioria sabe, eu fui pai aos 15 anos, me casei com 15, casei, né? Aquele jeito. Com 15 anos, me converti com 18 anos, não, 20 anos, conheci Jesus. Aí eu casei no cartório, tudo certinho, tal, me batizei, tal, casado, e com 21 anos, com 6, 7 de casamento, essa pessoa me trai, com homens dentro, em cima da minha própria cama. Detalhe, todo mundo sabia, menos eu. Diz que o último a saber é ele, é verdade mesmo. Aí todo mundo, meu pai, minha mãe, todo mundo sabia, a igreja sabia, todo mundo sabia. E ninguém tinha coragem de falar para mim, com medo de eu me desviar, de voltar, enfim. E eu fiquei muito mal com aquilo. Fiquei uns 3 meses depressivos, 5, 6 dias sem tomar banho, na cama. Já era pastor, irmãos. E por quê? Por amor, pastor, da pessoa? Não, é para eu não matar as pessoas, para eu não matar, literalmente não matar. Então, para eu não matar a pessoa, eu estava me matando ali. Não comia, 16 quilos em 3 meses. E ali. E eu me lembro que quando eu comecei a voltar para a igreja, tinha uma diaconisa, de uns 80 anos. Essa senhora, que o Senhor já recolheu, ela me abraçou. Filho, como tua mãe, eu estou orando por você todo dia, para Deus não te deixar cair. Eu tenho jejuado por você todo dia, filho, para o Espírito Santo te sustentar, e você vai dar a volta por cima, filho. Deus vai te honrar, filho. Aquela mulher foi aquelas palavras, foi uma mãe falando para mim assim, é isso, você deixou Jesus entrar no teu barco, você está abrindo mão de muita coisa por amor a Jesus, você vai receber nesse tempo família, você não vai estar sozinho,
Sabe por quê? O Senhor vai ser o nosso pastor e nada vai nos faltar, porque nós somos irmãos. Se falta para você, eu tenho, então não faltou para você. Se tem um irmão aqui necessitado, né, bendito o WhatsApp, né, porque nunca ninguém está só, tem sempre uma família socorrendo. É essa a promessa de Jesus. Eu não tenho só uma família, Ele disse: você vai ter 100 famílias, você vai ter 100 irmãos, 100 irmãs. Você deixou tudo para me seguir? Fica tranquilo, porque nesta vida eu não vou te deixar desamparado, sempre prepararei alguém para te amparar. E aí, volta lá por favor, o versículo seguinte, não, perdão, 30 mesmo. Com perseguições, você faz parte, não faz parte? Faz parte. Perseguição faz parte. E não chora quando você for perseguido por Jesus não, viu? Por causa de Jesus. Não chora não. Você ser injustiçado por causa de Jesus. Não chora não. Não atribua ao diabo algo que Deus está te presenteando. Porque Ele disse: bem-aventurado sois vós, quando vos humilhardes e vos maltratarem por amor de mim. Bem-aventurado. E aí vem o caviar, a picanha. Jesus completa dizendo para Pedro: e no século futuro, a vida eterna. Acho que você não entendeu. Você estava assim meio anestesiado. Jesus disse para Pedro: você deixou tudo para me seguir? Você vai ter uma família grande, mas depois disso vem o melhor. Você vai ter a vida eterna. Você vai ser um cidadão do céu. Você vai contemplar o Pai face a face. Você verá o Cordeiro como Ele é. Você verá o Cordeiro como Ele é. Fique de pé, por favor. Portanto, aquele dia que parecia ser um dia difícil, talvez seja o dia que você está vivendo hoje. Talvez seja o momento que você está vivendo hoje, né? Dias difíceis, dias que você está dizendo assim, fecha os teus olhos um pouquinho, por favor. Dias que você está dizendo assim: vou lavar a rede, vou abandonar a rede, vou jogar essa rede, estou cansado de lançar a rede, estou cansado, estou cansado, estou cansado. Eu quero dizer para você: continue lançando a rede, segundo a palavra do Senhor. Desista não, não para não, não abandona o seu propósito não, não abandona a sua vocação não, não olhe para trás de forma alguma. O tempo pode estar desfavorável agora, o momento pode estar complicado agora, as lutas podem estar surgindo agora, mas não desista não. Ponha o teu barco a serviço de Jesus, ponha a tua vida a serviço de Jesus, coloque tudo o que você tem a serviço de Jesus, e pode ter a certeza que tudo aquilo que Ele prometeu àqueles homens, também virá sobre a tua vida. Aguenta firme, não abandona, não pare, não desista, não volte atrás, continue firme. Jesus é quem escolheu o teu barco para entrar, foi Ele que te escolheu, não foi você, foi Ele que olhou para o teu barco e disse: é nesse barco, pequeno, simples, rústico, sem estrutura, mas é nele que eu quero entrar, é nele que eu quero andar, é através dele que eu quero salvar vidas, é através da sua vida, da nossa vida, em nome de Jesus. Senhor, fortaleça-nos, para que sejamos de fato uma embarcação que te carregue, te leve
por todos os cantos, e aonde estiver o Senhor, que nós estejamos, aonde o Senhor nos guiar, que nós tenhamos ousadia de ir, e o que o Senhor desejar falar, usa a nossa boca como instrumento para a tua glória, usa a nossa vida como instrumento para a tua glória. Eu assim te peço, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, irmãos. Aplauda o Senhor, pastor. Amém, amém, recado está dado, hein? Você entrou aqui pensando em meter o pé, volta pianinho. Deus falou com você do começo ao fim, vai valer a pena. Glória a Deus. Deus abençoe pastor Marcelo. Meus irmãos, nós já vamos dar a bênção apostólica, lembrando que domingo de manhã não haverá EBD, amém? Os jovens assumem essa igreja aqui, amanhã ou é sábado que vocês vão assumir? Amanhã, né? Amanhã já. O Gabriel está aí, não tinha te visto, meu filho. Amanhã os jovens já assumem a igreja e vão fazer um acampamento, um retiro. Então eles estão de amanhã até domingo à tarde aqui na igreja. Então não haverá EBD. Domingo à noite tem culto normal, culto de missões, às 18 horas. Amém? Ô Alex, o violão aí, o braço pegou, né? Para justificar, o pastor Marcelo começou a orar, eu falei, nossa, não vão subir nem para tocar, eu estava lembrando, o Alex já tinha comentado comigo dessa dor no braço dele no WhatsApp essa semana, que está difícil, então que Deus restabeleça a sua saúde, meu filho. Ele já estava conversando, lembra, no WhatsApp, falou da dor no braço, falou, pastor, está difícil tocar, está complicado, mas estamos em oração pela sua vida, viu? Esse braço é muito útil para o reino de Deus, o braço é muito útil para o reino, então vai restabelecer em nome de Jesus. Ele não pegou nem a agenda, agora é época do retiro, acho que é 1, 2 que tinha, falou, pastor, não vou nem poder pegar um monte de agenda para ficar tocando direto por causa do braço, sério mesmo. Então esteja orando pela vida do Alex também, amém? Meus irmãos, mas tinha ceia aí? Tinha, eu vou estar servindo ceia para os irmãos. O Eider e a Bruna nos procuraram, não puderam vir aqui no domingo, por causa de motivo de trabalho, eu vou estar servindo ceia para os irmãos aqui. Se tiver alguém aí depois, alguém que não participou da ceia domingo, vem aqui na frente logo após a bênção apostólica, a gente já vai servir ceia para vocês também. Amém, gente? Amém? Vocês têm que parar de fazer eu falar 2 vezes. Aprende isso. Vamos falar amém, já dá aquele berro, senão eu vou fazer 2, 3 vezes a vida inteira, então me ajuda, amém? Aí, é assim, para não precisar fazer 2, 3 vezes, faz assim com as suas mãos, curva a sua cabeça, que o grande amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja com toda a amada igreja, e você diz, está vendo como dá para ser melhor? Se Deus é por nós, mas se Deus é por nós, amém. Aplauda ao Senhor, Deus abençoe, gente. Até domingo.